Imagine acordar um dia e perceber que o mundo que você conhecia está se desfazendo diante dos seus olhos. Uma praga invisível chega silenciosa, escondida entre mercadorias, e em poucas semanas transforma cidades vibrantes em verdadeiros cemitérios. Mas como tudo isso começou? A resposta pode te surpreender. Imagine um mundo onde, de repente, a vida muda da noite para o dia. No século XIV, entre 1347 e 1351, a Europa foi palco de um dos episódios mais devastadores da história, a Peste Negra. Tudo começou quando navios mercantes vindos da Ásia aportaram em portos europeus, carregando mais do que mercadorias. Eles traziam a morte. Ratos infestados de pulgas contaminadas com a bactéria Yersinia pestis espalhavam a doença em velocidade assustadora. Em questão de meses, cidades inteiras entraram em colapso. As pessoas, que até então acreditavam que a vida era controlada por forças divinas, se viram sem respostas. O medo se espalhava tão rápido quanto a doença. Era comum ver ruas vazias, casas abandonadas, padres rezando missas para igrejas vazias. Ninguém sabia ao certo o que causava tanta morte, e as explicações variavam entre castigos divinos, ar envenenado e até conspirações. Mas a verdadeira origem, silenciosa e invisível aos olhos medievais, era algo que ninguém naquela época poderia combater: uma bactéria microscópica. Você conseguiria sobreviver em um lugar onde sair às ruas era praticamente uma sentença de morte? Cidades inteiras desmoronavam diante de uma ameaça invisível e imparável. Prepare-se. Agora vamos entrar no coração do pesadelo. As cenas nas cidades eram de um terror indescritível. Pessoas caíam mortas nas ruas, seus corpos inchados com bolhas negras, de onde a peste recebeu seu nome. O desespero tomou conta de todos. Famílias inteiras se trancavam em suas casas. Doentes eram abandonados para morrer sozinhos. E médicos, usando roupas estranhas com máscaras em forma de bico, tentavam, em vão, conter a epidemia. Vilarejos inteiros desapareciam em questão de dias. Alguns tentavam fugir para o campo, acreditando que poderiam escapar da morte negra, mas a doença os alcançava. Outros entregavam-se ao hedonismo, vivendo cada dia como se fosse o último, já que a morte parecia inevitável. A ordem social começou a desmoronar. Trabalhadores escasseavam, os alimentos sumiam dos mercados e os nobres, impotentes, assistiam seus domínios se transformarem em terras abandonadas e malditas. Nesse cenário de horror absoluto, a solidariedade desaparecia, dando lugar ao medo e ao egoísmo. Em tempos de medo, a razão é a primeira a morrer. Quando as mortes se multiplicavam, o desespero fez nascer monstros, culpas injustas, violências sem sentido e superstições macabras. O que a humanidade foi capaz de fazer nesses momentos sombrios vai te chocar. Em meio ao caos, o ser humano buscava culpados. As minorias foram perseguidas com brutalidade. Judeus foram acusados de envenenar poços. Hereges foram queimados em praças públicas. E estrangeiros eram tratados como portadores da doença. As cidades viraram palco de violência e intolerância. Enquanto isso, práticas desesperadas surgiam. Procissões de flagelantes, grupos de homens que andavam pelas cidades se chicoteando publicamente, tentando expiar os pecados da humanidade para apaziguar a ira divina. Medicamentos e curas milagrosas eram vendidos a preços absurdos, mas nada funcionava. Em um mundo sem antibióticos e com pouco entendimento sobre higiene, qualquer esperança era rapidamente esmagada pela realidade. A fé, que antes confortava, agora causava pânico. Muitos acreditavam que o fim do mundo havia chegado. A peste negra não apenas dizimava a população, mas também minava as bases culturais, religiosas e morais da sociedade medieval.
O que acontece depois que o pior passa? Quando metade da população desaparece, o mundo precisa ser reconstruído e nada volta a ser como antes. Agora, vamos descobrir como a maior tragédia da Idade Média mudou para sempre o futuro da humanidade. Quando a fúria da peste finalmente diminuiu, o mundo não era mais o mesmo. Estima-se que entre 30% e 60% da população europeia tenha morrido. Vilas inteiras foram abandonadas, florestas tomaram cidades e o campo ficou sem trabalhadores. Essa escassez de mão de obra forçou mudanças profundas. Os camponeses exigiram melhores condições de trabalho, surgiram novas leis e o sistema feudal começou a ruir. Culturalmente, a arte e a literatura mudaram, surgiram obras mais sombrias, reflexões sobre a morte e a efemeridade da vida. Foi também nesse período que a medicina começou a evoluir, impulsionada pela necessidade de compreender melhor as doenças. A peste negra deixou uma marca permanente na memória coletiva da humanidade, ensinando a força que um inimigo invisível podia alterar o destino de impérios inteiros. E assim, das cinzas da tragédia, surgia um novo mundo, mais cético, mais combativo e, de certa forma, mais preparado para enfrentar o imprevisível. A história da peste negra é um lembrete brutal mesmo. Os períodos mais sombrios plantam as sementes de grandes transformações. E, talvez, ainda hoje, carreguemos cicatrizes deixadas por aqueles dias de terror. Nos próximos vídeos, vamos explorar outras grandes reviravoltas da história que moldaram o nosso mundo. Então já se prepara, porque muita coisa surpreendente ainda vem por aí. Até o próximo capítulo!